Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para lá de importante aqui no canal do YouTube do Concurseiro On. Porque hoje, meus amigos, nós estaremos corrigindo a prova lá do nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A prova de técnico judiciário e a prova de analista da área judiciária. Estou com as duas provas impressas aqui na frente. Vocês sabem que eu gosto sempre de imprimir as provas para poder realizá-las junto com vocês em uma situação em que eu me coloco, digamos assim, à prova. Por quê? Porque eu pego a nossa prova, vou imprimir ela e vou fazer ela ao vivo com vocês sem estar de forma nenhuma fazendo algum tipo de anotação ou tentando fazer alguma, digamos assim, fazer aquelas correções que são robóticas, né? Em que os professores pegam a prova, anotam os artigos que caem e daí falam para vocês aí no canal do YouTube. Não, não, não. A minha ideia de fazer a correção é sem nenhum tipo de anotação, para que vocês possam, junto comigo e com os conhecimentos do nosso curso do Concurseiro On, acertar todas as questões da prova, com base só nos nossos conhecimentos, só nos nossos estudos. E essa prova do TF da Primeira Região, ela parece uma prova muito importante de nós corrigirmos juntos por dois motivos principais. O primeiro você já sabe. Você que fez a prova recentemente vai estar com ela na cabeça e vai verificar o meu raciocínio para encontrar a resposta certa, ou até mesmo errar uma questão, ou de repente caber algum recurso, mas é importante nós criarmos o raciocínio de concurseiro, criarmos o nosso raciocínio vencedor, criarmos a forma de pensar para acertarmos as questões de acordo com a banca. E qual é o segundo motivo muito importante de nós estarmos juntos aqui hoje? Muito simples. Nós tivemos recentemente a escolha da banca do Ministério Público da União, do concurso para técnica analista do MPU, em que a banca será a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca aqui que fez a prova do TF da Primeira Região. E quando nós tivemos a escolha da FGV para a prova do MPU, muita gente ficou chateada, falando, professor, que coisa chata, FGV é muito difícil e tudo mais. Daí eu falei para a galera, gente, olha só, na minha modestíssima opinião, banca boa é a banca que te nomeia. Banca boa é aquela que vai colocar você para dentro do concurso. Então pode ser FCC, Sebrasp ou qualquer outra banca. Qual foi a pior banca que nós tivemos correção de prova aqui no nosso canal desde que ele foi criado em 2022? Com certeza foi a FUMARC, que fez a prova lá do TRT de Minas Gerais. E será que a galera que foi nomeada no TRT de Minas Gerais está reclamando agora? Não tá. Então, banca boa é a banca que vai te colocar para dentro do concurso. Então, a gente tem que ir para cima da banca com todo o gás. E vocês sabem que eu leciono direito constitucional, direito eleitoral, direito do trabalho e as legislações específicas, como regimentos internos e códigos de organização judiciária. E eu tenho certeza absoluta que nessas matérias, vocês que acompanham o canal não possuem dificuldade para acertar as questões. Claro que já aconteceu de nós estarmos aqui ao vivo corrigindo questões e as questões serem bastante difíceis. E até mesmo eu ter dificuldade, daí eu peço ajuda para a galera no chat, a gente dá um jeito, mas a gente tenta buscar a resposta. E justamente quando a gente faz esse tipo de correção sem nenhum tipo de anotação, a gente acaba se expondo a esse tipo de situação, né? Eu faço um policiamento máximo para não olhar a prova antes de estar aqui com vocês hoje, certo? Então, eu gosto muito desse desafio porque eu tenho muita fé na nossa preparação. E por que a gente corrige a prova de técnica de analista da área judiciária? Porque em tese nós temos a prova mais fácil, que é a prova de técnico, e a prova mais difícil, que é a prova de analista da área judiciária, certo? Então, esse é o nosso desafio da noite de hoje. E antes de eu colocar na tela, deixa eu ver se está ok aqui a nossa apostila, começando com a técnico, área administrativa, especialidade da Polícia Judicial. Deixa eu ver se eu peguei. Eu baixei a prova errada, peraí, que eu vou dar um pause aqui, já vou colocar a prova certa. Peraí, Polícia Judicial, tá aqui, ó. Técnico Judiciário, área administrativa, já estou baixando a prova. Deixa eu só centralizar ela para vocês enxergarem direitinho em casa. Vamos ver se agora vai aparecer. Técnico Judiciário, área administrativa, Ó. Tá aqui, ó. Técnico Judiciário Administrativa, a prova tipo 1, branca, é a prova que nós estaremos corrigindo hoje, certo? Esse aí foi o concurso do turno da tarde, mas, meus amigos, antes de eu começar a analisar a prova, deixa
eu pedi aquele favorzão para você. Já que nós estamos juntos, de mãos dadas, transformando vocês, concurseiros ON, em concursados ON, eu vou pedir encarecidamente que você dê aquele like no nosso vídeo. Aqui, ó, dê aquele like, siga o nosso canal, ative as notificações. Todas as vezes que nós iniciarmos um vídeo novo, você vai ser informado para que você não perca os conteúdos de qualidade, para que você esteja de mãos dadas comigo, se desenvolvendo como concurseiro e dia após dia nós vamos estar plantando o seu sucesso, a sua aprovação e a sua nomeação. Lembrem que o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Então, certamente, nós nos dedicando, humildemente buscando a resposta certa, raciocinando, criando o nosso método, você vai estar plantando o seu sucesso e a sua nomeação. Então, dê aquele like, dê aquela curtida. Outra coisa que eu acho importante, tá, pessoal? De repente, no decorrer de hoje, você ficou com alguma dúvida, ela foi respondida aqui no nosso chat, ou de repente você ficou com alguma dúvida para trás. Então, o que você pode acontecer? Ou melhor, o que você pode fazer caso fique alguma dúvida para trás? Salva meu WhatsApp aí, 5199312156, é o WhatsApp que eu mesmo estou sempre respondendo, amo responder, adoro ajudar vocês. É o WhatsApp que eu uso no meu trabalho, tá? Eu sou oficial de justiça aqui do TRT4, então tenho o brasão do TRT4. Mas sou eu mesmo que estarei ali respondendo para vocês, certo? Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, estou aí num vídeo, nós temos programa Sem Dúvidas Terça e tudo mais, mas assim que der uma brecha eu estarei respondendo as perguntas de vocês, certo? Mas enfim, vamos então colocar a nossa primeira apostila. Eu vou fazer uma coisa bem legal também. Eu sei que muita gente gosta de somente ver a correção da prova de analista, né? Então, no final desse vídeo aqui, eu coloco nos comentários a partir de que momento ou do que minuto começamos a correção da prova de analista da área judiciária. Mas nesse momento eu quero iniciar a correção da nossa prova de técnico judiciário, certo? Então, vou colocá-la na tela aqui e vamos verificar. Geralmente as provas, independentemente da banca, começam com as provas de português, né? Ó, aqui não foi diferente, começou com a prova de português. Depois, geralmente entre 15 e 20 de português. Ó, daí foi raciocínio lógico matemático. Eu vou fazer o seguinte, ó, para não ficar passando aí, eu vou folhear a prova aqui, ó, para ir direto nas questões de direito constitucional. Vamos ver depois, direitos humanos e acessibilidade. Ah, daí começa os conhecimentos específicos a partir da questão 41. Deixa eu ver quantas são. 41, 40... basicamente vai até, de direito constitucional, da 41 até a 46, né? 47 começa de 8112. Então, a nossa matéria começa aqui na questão de número 41. Deixa eu passar lá para a questão de número 41 e vou marcar na tela à medida que eu for lendo. Deixa eu ver se esse arquivo permite. Ó, esse arquivo permite que eu leia junto com vocês aí a questão. Às vezes tem alguns PDFs, principalmente da banca FCC, que não permite que eu marque na tela. Então, eu gosto desses PDFs aqui que são mais flexíveis. A FCC tá meio chatinha aí para liberar as provas. A FGV, o Sebrasp são mais tranquilos. Mas, enfim, bora para a nossa questão. Martin, de nacionalidade alemã, era casado com Joana, de nacionalidade brasileira. O casal morava na Alemanha. E no último ano, Martin faleceu deixando testamento, mas não parentes. Deixou imóveis... Deixa eu tomar um golinho d'água. Deixou imóveis nos territórios alemão e brasileiro. A sucessão deixada por Martin no território brasileiro será regida... Olha só, vou abrir meu coração para vocês, tá? Quando eu comecei a questão, eu acreditei que seria uma questão de nacionalidade, mas não tem nada a ver. Essa aqui é uma questão de artigo 5º, inciso 30 ou 31, inciso 31, que é o que fala da sucessão dos bens, em que nós vamos estar utilizando a lei brasileira, a não ser que a lei do de cujos seja uma lei mais benéfica. Então, artigo 5º, inciso 33, irá responder para nós essa questão. Então, vamos ver. A sucessão do imóvel deixado por Martin no território brasileiro será regida necessariamente pela lei alemã. Não, só vai ser pela lei alemã se ela for mais benéfica. A regra é que seja a lei brasileira. Letra B, necessariamente pela lei brasileira? Não, pode ser a alemã se ela for mais benéfica. Letra C, pela lei indicada por Martin no seu testamento? Não é pelo testamento, é a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 31, que me dá a resposta. Letra D, pela lei brasileira ou pela lei alemã, conforme a opção de Joana? Não, é a Constituição que dá a opção. E, por fim,
Letra E. Espera aí só um pouquinho que eu cliquei aqui e troquei a tela. Pronto, achei. Letra E. Pela lei brasileira, desde que a lei alemã não seja mais favorável à Joana. Então tá certo, é mais ou menos o que fala o artigo 5º, inciso 31, em que nós vamos regular a sucessão dos bens pela lei brasileira, a não ser que a lei do de cujus seja mais benéfica, mais favorável. E nesse caso aqui, o de cujus, o falecido, é a lei alemã. Então a gente vai regular pela lei brasileira, a não ser que de alguma forma a lei alemã seja mais benéfica. Exemplo, aqui no Brasil, nós temos a ameação, que é separada para o cônjuge, né? Então vamos imaginar que um cidadão tem uma esposa e 2 filhos. Então no momento que ele falece, metade dos bens vai para a esposa e 25% vai para cada filho. É assim que funciona. Vamos imaginar que lá na Alemanha nós tivéssemos um outro percentual mais favorável para os filhos, de repente 40% para a esposa e daí 30% para cada filho. Então poderia ser regulamentado pela lei alemã, ou até mesmo alguma outra regra aí que favorecesse essa sucessão. Então a lei alemã poderia ser aplicada. Mas de qualquer forma, questão 41, aparentemente não tem nada de pegadinha, artigo 5º, inciso 31, tá barbada, a letra E é a resposta certa. A propósito, eu esqueci de falar para vocês que eu vou tentar classificar essa prova como fácil, média ou difícil, porque muita gente falou que a FGV é fora da curva, é absurdo, é difícil. Então, meus amigos, na primeira questão da nossa matéria, nós temos aqui algo não difícil, né? Algo bastante tranquilo de acertar. A questão 41, a resposta só pode ser a letra E. Vamos para a nossa questão 42 agora? Fala assim, Alan, peraí, só um pouquinho, deixa eu marcar certinho o enunciado. Alan, com 19 anos de idade, iniciou o serviço militar obrigatório e almejava concorrer ao cargo eletivo de vereador do município Alfa na eleição a ser realizada no fim daquele mesmo ano, antes, portanto, do término do serviço militar. Tá, só um pouquinho, não vou nem ler as alternativas, tá? Se o Alan está prestando o serviço militar obrigatório, ele é conscrito. Então não importa a idade dele, ele não poderá ser elegível, ele não pode nem ter o seu título. O nosso conscrito é inelegível e inalistável e inelegível, está no artigo 14, parágrafo 2º, tá? Mas enfim, na questão anterior, eu pensei que era uma questão de nacionalidade, no fim foi uma questão ali de direitos fundamentais. Agora, eu estou acreditando que é uma questão de artigo 14, parágrafo 2º, somente pelo enunciado, mas eu vou ver a continuação. Então vamos lá. Ao analisar que a Constituição da República, ou melhor, ao analisar a Constituição da República, Alan concluiu corretamente que, letra A, ainda não alcançou a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo de vereador. Se ele tem idade para prestar o serviço militar obrigatório, ele tem 18 anos, e 18 anos é a idade para o cargo de vereador. Então a letra A eu não posso marcar. Letra B. Em razão da atividade que desempenha, pode votar, mas não pode concorrer ao cargo eletivo almejado. Tendo em vista o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, se ele está prestando o seu serviço militar obrigatório, ele é inalistável e inelegível, ou seja, ele não pode ter o título eleitoral, ele não pode ser alistado como eleitor e é inelegível também. Então a letra B está errada, porque está dizendo que ele pode concorrer ao cargo, que ele pode votar, mas ele não pode votar. Letra C. Apesar da atividade que desempenha, pode votar e ser votado. Bem, pelo contrário, não pode votar e não pode ser votado. Letra D. Se houver autorização do comandante da unidade militar em que está servindo, pode concorrer na eleição. Não pode, isso está no artigo 14, parágrafo 2º. Então, só pode ser a letra E. Como não pode estar alistado, não tem direitos políticos, o que impede de votar ou de concorrer à eleição. Então, está aqui. Questão 42, mais uma vez, letra E será a resposta certa. Sem qualquer dificuldade, meus amigos. Artigo 14, parágrafo 2º. Eu pego a nossa canetinha e marco aqui a nossa letra E. Estou sempre com a minha Bic 4 cores aqui. Então, estou olhando aqui, impressa 42, não tem nenhuma pegadinha. Certamente, letra E é a resposta certa e vamos classificar por enquanto. A prova está tranquila, né? Alguns vão dizer assim, professor, mas é que o outro conteúdo do outro professor é mais difícil. Bom, aí o outro professor é que vai ter que se puxar mais para a FGV. Até esse momento aqui, para nós, Direito Constitucional, professor Pedro Kuhn, tá um passeio.
Tá um passeio. Lembrando que nós não tivemos curso para esse TRF1, mas todo mundo que me procurou, eu falei, cara, é só estudar com qualquer curso aqui no Concurseiro On. Tem aí o curso do próprio MPU, tem o curso do TJRS, tem o curso do TRT Brasil, tem o curso da Justiça Eleitoral, tem o curso para STJ, que a prova vai ser agora 1º de dezembro. Então, eu tenho muita fé que você vai acertar todas as questões. Nesse momento, estamos com a nossa fé em dia e as questões estão de acordo com tudo que nós vimos aí no decorrer das nossas aulas. Mas, enfim, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 43 fala assim agora. Maria, deputada estadual, junto à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, almejava apresentar um projeto de lei versando sobre questão afeta ao direito civil. Por tal razão, consultou sua assessoria sobre a possibilidade ou não de a lei estadual incursionar nessa matéria. Tá, só um pouquinho. Maria, deputada estadual, direito civil. Direito civil está lá no artigo 22, inciso 1º, que lá na nossa apostila ilustrada nós temos a manha capacete TPM, que são as iniciais dos direitos em que a legislação é privativa da União. E o primeiro C do capacete PM é do direito civil. Portanto, o direito civil somente poderá ser legislado pela União, legislação privativa da União. Claro que o parágrafo único do artigo 22 informa que lei complementar da União pode autorizar os estados a legislar sobre a matéria. Mas até esse momento eu não li nada sobre isso na questão, tá? Eu estou só fazendo, digamos assim, uma revisão do nosso conteúdo para podermos imaginar como iremos responder essa questão, beleza? Então vamos lá. Foi corretamente esclarecido a Maria que a matéria é de competência legislativa, letra A, residual, indicando de que se trata de matéria de competência implícita dos estados do Distrito Federal. Não, é competência privativa da União, então essa letra A é a errada. Letra B, começou bem. Privativa da União, o que não obsta ao seu exercício pelos estados e pelo Distrito Federal nos termos do disposto em lei ordinária. Não, na verdade, a gente precisa de uma autorização por lei complementar, né, para legislar. Então essa letra B aqui eu não posso marcar. Vamos ver a letra C. Privativa da União, indicativo de que não pode ser exercida pelos estados e pelo Distrito Federal, salvo se houver autorização daquele ente federativo. Olha, essa letra C aqui pode ser a resposta certa, porque a legislação é privativa da União, ela não pode ser exercida pelo Estado ou Distrito Federal, mas pode ser autorizada. Não entrou no mérito aqui do parágrafo único do artigo 22, né? Mas ele falou ali, ó, salvo se houver autorização daquele ente federativo, ou seja, salvo se a União autorizar. Então parece que a letra C é a resposta certa, mas vamos ver a letra D. Concorrente. Não, nem termino de ler. Legislação concorrente é o outro artigo, o artigo 24. Então a letra D está demente. E letra E, concorrente também, nem termino de ler. Não é a nossa legislação privativa da União. Então, a única que fala em competência privativa da União é a letra B e a letra C. Só que a letra B tem esse erro aqui, que não obsta esse exercício pelos estados, mas obsta sim. Então, a resposta só pode ser a letra C de certa, no caso da nossa questão 43. E eu estou olhando aqui na nossa prova impressa, não tem outra alternativa mesmo. Alguns me perguntam, por que tu tem sempre a prova impressa? Porque na prova impressa, eu não sei como vocês são, eu sou da antiga, que eu sempre tenho as apostilas impressas para estudar para concurso. Na prova impressa, eu visualizo melhor as letras. Quando eu tento ler no computador, às vezes pulo um pouco de letra e eu me confundo um pouco. Se é uma questão mais difícil, pode ver que eu pego a prova impressa e vou ler melhor ela. Nesse caso aqui não é uma questão difícil, estamos aí na questão 43, mais uma questão super acessível da FGV. Portanto, FGV não nos assusta. Vamos para a próxima questão? Tem que puxar para cima aqui. Deixa eu só ver se está liberado para você. Tá, eu posso ler até a alternativa D. Quando eu for ler a alternativa E, eu tenho que subir um pouquinho para eu não ficar com a câmera, com a minha foto aqui na frente de vocês. Então, vamos lá. Questão 44 na tela agora fala assim. Lideranças políticas no âmbito do Congresso Nacional iniciaram debates com o objetivo de verificar a possibilidade de ser incorporado à remuneração regular do servidor público federal o valor correspondente à função de confiança exercida por uma década de maneira ininterrupta. Tá? Olha só, isso aí foi uma emenda constitucional, acho que de 1999, depois teve a DIN, teve uma celeuma sobre isso, tá?
que alguns servidores ganharam incorporações, se eu não me engano, até 2004, são os famosos quintos, mas eu não acompanhei muito isso, porque eu entrei na Justiça do Trabalho somente em 2001, e somente ganharia incorporações anteriores à emenda constitucional quem era lá da década de 90. Tá, professor, mas o que isso tem a ver? Não, eu estou pensando qual é o artigo que vai responder essa aqui. O artigo 39, parágrafo 9º da Constituição fala, e daí eu não vou lembrar qual foi a emenda constitucional que acrescentou ele, mas o artigo 39, parágrafo 9º fala que é vedado qualquer incorporação à remuneração do servidor de percentuais de função de confiança, cargos de confiança ou coisa parecida. Então, o enunciado fala, eu vou reler de novo para retomar o raciocínio. Tá, ó. Lideranças políticas no âmbito do Congresso Nacional iniciaram debates com o objetivo de verificar a possibilidade de ser incorporado à remuneração regular do servidor público federal o valor correspondente à função de confiança exercida por uma década de maneira ininterrupta. Tá. Isso é totalmente vedado, tanto função de confiança ou cargo de confiança, é totalmente vedada pelo artigo 39, parágrafo 9º. Então, o único jeito de ter essa possibilidade seria por emenda constitucional. Então, eu não sei exatamente o que vão perguntar nas alternativas, mas vamos buscar essa resposta. Ao fim dos debates, concluíram corretamente que a incorporação, à luz da Constituição da República, à luz da Constituição Federal de hoje, que estamos corrigindo a prova, é vedada essa incorporação. Simples assim. A não ser que tenha uma alternativa que diga que eles vão propor uma emenda constitucional, tá? Então vamos lá. Letra A. A matéria afeta ao regime jurídico da categoria não sendo disciplinada pela Constituição da República. Bobagem, está no artigo 39, parágrafo 9º. Então a letra A é a errada. Letra B. É possível tanto para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, como para os ocupantes de cargo em comissão. Não, na verdade é vedado. Então a letra B ficou bizonha. Letra C. É possível, mas apenas para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, únicos que podem exercer funções de confiança. Bobagem, não é possível, é vedado. Letra D. Não é possível, tanto para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, como para os ocupantes de cargo em comissão. Ó, essa letra D aqui é a letra boa, pode ver que está vedando tudo, né? Bem de acordo com o artigo 39, parágrafo 9º. Então, acho que já é a letra D a resposta certa. Deixa eu só ver a letra E aqui. Quando admitida, não pode ensejar que o valor recebido somado à remuneração regular supere o teto remuneratório constitucional. Bobagem, não é permitido jamais. Então, nessa questão 44, estamos aí basicamente com a cópia do artigo 39, parágrafo 9º aqui, dizendo que não é possível nem para cargo efetivo, nem para ocupantes de cargo em comissão. Perfeito. Letra D é a resposta certa. E essa questão aqui, 44, vamos classificá-la como média. Sabe por quê? Eu classifico ela como média porque não é comum aparecer esse artigo 39, parágrafo 9º nas provas. Faz um tempão, inclusive, que nós não tivemos essa questão em prova. Eu estou puxando a memória aqui, por exemplo, aqui para a preparação do nosso concurso unificado da Justiça Eleitoral, eu corrigi todas as questões do SEBRASP. Foram mais de 1000 questões corrigidas por mim aqui para o curso de resolução de questões, e nenhuma vez eu lembro de ter visto o artigo 39, parágrafo 9º. Então é um artigo que raramente aparece, e a FGV buscou ele lá para cobrar na sua prova. Então vamos classificar essa questão como média. Mas se nós formos assim, com um raciocínio de que nós decoramos a Constituição nesses artigos previstos no edital, a gente pode dizer que até esse momento aqui está bem facilzinho até a nossa prova, né? Porque é só teor de artigo, basicamente aqui nessa nossa prova. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo, deixa eu ver se não está cortando. Quando eu for ler a letra E, eu tenho que puxar um pouquinho para cima, tá? Na questão 45. Então, vamos lá. Questão 45. João, parlamentar, atuante do Congresso Nacional, solicitou que sua assessoria analisasse os aspectos procedimentais a serem observados para a fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente da República. A assessoria respondeu corretamente à luz da Constituição que a matéria de competência, essa aqui é uma matéria, essa caiu no SEBRASP recentemente, eu acho que caiu na prova do CNJ. Mas enfim, a competência do Congresso Nacional, está no artigo 49. Qual é o inciso agora? Recentemente caiu essa. O artigo 49 ali pelo inciso 8. O inciso 7, se não me engano, fala no subsídio dos próprios parlamentares, o inciso 8 fala do subsídio aí do presidente da República. Mas é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, não depende de sanção presidencial, geralmente é feito por meio de decreto legislativo, mas enfim,
Vamos verificar quais são as alternativas que vão se apresentar. Letra A. Exclusiva do Congresso Nacional que afasta a exigência de lei. Já é essa a resposta certa? Acho que já é essa a resposta certa. Vamos ver o que fala a letra B. Da União, podendo ser fixada em medida provisória ou lei ordinária. Não pode ser da União, porque senão o próprio presidente vai estar fixando o seu próprio subsídio. Daí não vai rolar. Vamos ver a letra C. Privativa do Congresso Nacional devendo ser fixada em lei ordinária de iniciativa parlamentar. Não precisa de lei, basta ser um decreto legislativo. Se fosse precisar de lei, iria depender de sanção presidencial. Então a letra C não pode. Vamos ver a letra D. Exclusivo do Congresso Nacional, sendo assegurado ao presidente da República o poder de veto. Imagina, não aumentar o salário dele, eu vou vetar que o salário é maior. Não, sem poder de veto. E letra E, privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei. Não é. De todas as alternativas, a única fala que afasta a exigência de lei, que é justamente o que fala o artigo 49 da Constituição, a única que fala isso é a letra A. Então, a questão 45, só posso marcar a letra A. Só que, olha só, vou classificar essa uma questão como uma questão... Vamos botar como uma questão difícil? Sabe por quê? De novo, vou abrir o coração para vocês, tá? Eu tenho uma certa dificuldade para a decoreba de alguns artigos da Constituição. Eu te digo quais são. Artigo 20, 21, 22, 23, 24, que fala ali da competência privativa, competência concorrente, que fala dos bens da União, bens dos Estados. Eu tenho uma certa dificuldade com esses artigos, tá? Embora eu tenha criado um sistema de hierarquia que me auxilia sempre a acertar as questões, mas eu tive, na época de concurseiro, uma certa dificuldade com esses artigos. Então, eu creio que todos os concurseiros têm essa dificuldade também. Outros artigos que nós temos dificuldades, que eu entendo que vocês sofrem um pouquinho para decorar, é o artigo 49, que é a competência do Congresso Nacional, artigo 51, que é a competência da Câmara dos Deputados, artigo 52, que é a competência do Senado, artigo 84, que é a competência privativa do Presidente da República. Então, são artigos chatinhos para decorar, que graças a Deus eu consegui criar um sistema de hierarquia, entregar para os alunos um raciocínio para eles acertarem as questões. Mas na época de concurseiro eu tinha muita dificuldade. Então essa questão 45, cobrando um desses artigos que eu tinha dificuldade, então eu gosto de classificar como uma questão de média para difícil, porque eu creio que vocês entenderam dentro das questões de direito constitucional até esse momento como uma das questões mais difíceis. Mas deu para acertar de boa, letra A foi a resposta certa. Deixa eu ver como é que está a centralização da 46, eu rodei ela demais. Tá. Quando eu for ler a letra E ali, eu puxo um pouquinho para cima, tá? Mas, enfim, bora para a nossa questão 46. Determinado magistrado de primeira instância respondia a processo disciplinar perante o tribunal ao qual estava vinculado. Como, ao seu ver, havia provas favoráveis e outras desfavoráveis, a caracterização da infração disciplinar buscou analisar os aspectos procedimentais que permeariam o julgamento do seu caso, especialmente se o julgamento seria público. Ao fim de sua análise, o magistrado concluiu corretamente que, vamos pensar nas questões disciplinares. A questão disciplinar, ela deve ser tomada pela maioria dos membros do tribunal, de preferência elas serão públicas, né? Isso está lá no artigo 93, inciso 10, se eu não me engano. Artigo 93, inciso 10 da Constituição. Então fala lá que as sessões serão públicas, as decisões dos tribunais serão públicas, sendo as disciplinares tomadas por maioria de votos. Então, basicamente, esse é o texto do artigo 93, inciso 10. Não sei qual é a alternativa que vai se aparecer ou que vai se apresentar para nós, mas eu creio que seja o artigo 93 que vai responder para nós. Vamos ver o que fala a letra A. O processo era sigiloso, logo o julgamento não poderia ser realizado em sessão pública. Na verdade, a regra é ser pública, né? Então, está errada a letra A. Vamos ver a letra B. A decisão disciplinar deveria ser tomada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. Sim, é pela maioria absoluta dos membros do tribunal. A letra B está certa, em princípio. Deixa eu ver a letra C. A decisão disciplinar de natureza condenatória deveria ser tomada pela maioria de 2/3 dos membros do tribunal. Não é 2/3, é a maioria absoluta. Letra D. A decisão disciplinar de natureza condenatória ou absolutória deveria ser tomada por maioria simples dos presentes. Não, é maioria absoluta. E letra E.
a decisão disciplinar deveria ser motivada e adotada em sessão pública observada a maioria qualificada de 2/3. Não, é maioria absoluta. Então, meus amigos, basicamente, eu estou olhando aqui, essa questão 46, nós vamos marcar a letra B, mas bastava lembrar da maioria absoluta presente no artigo 93, inciso 10, né? No fim, eu expliquei demais algo que mal foi cobrado aqui na nossa prova. Então, só eu lembrar da maioria absoluta do artigo 93, inciso 10, já matava essa questão 46. Portanto, vamos classificá-la como fácil? Então, deixa eu ver. 41 fácil, 42 fácil, 43 fácil, 44 médio, 45 médio para difícil, 46 fácil. Deixa eu ver. A 47 nós já tivemos questão da 8112, então não é questão de direito constitucional, ato administrativo, 9784. Bom, pelo que vamos folhear, peguei a nossa prova aqui, deixa eu folhear ela para ver se nós não temos nenhum tipo de questão de direito constitucional mais para frente, senão já vamos passar para a prova de analista, né? Começa aqui processo penal e tudo mais. Questão de computador aqui, brainstorming. Não, isso aqui é matéria de administração. Qual dos 3 maiores problemas sociais do Brasil hoje? A questão dissertativa genérica. Bom, meus amigos, vencemos a nossa prova de técnico judiciário. Nós tivemos aqui, portanto, algumas questões de direito constitucional que, pelo que você notou, a FGV não assusta os concurseiros ON. E, portanto, meus amigos, a prova estava bastante acessível. Mas cuidado, deixa eu dar um recado importante para vocês. Eu estou aqui junto com vocês, corrigindo a matéria que eu leciono, a matéria que eu amo, a matéria que eu domino, a matéria que eu entrego para vocês mastigadinha para vocês passearem pelas questões de prova. Então, eu já ouvi comentários no WhatsApp da galera dizendo: professora, a tua matéria é um passeio sempre. Mas as outras matérias estavam difíceis. Ali a parte da administração estava puxada e tudo mais. Então, meus amigos, não se chateiem comigo quando eu falo que a prova estava fácil, porque eu estava julgando só as minhas matérias, só as minhas questões. E certamente você que fez essa prova do TRF primeiro, TRF da primeira região, você é uma pessoa que estava extremamente preparada para essa prova, porque, pelo que eu vi, é um grande conteúdo que apareceu ali. Foi direito penal, foi direito civil, foi processo civil, foi processo penal, foi a parte de administração pública, a parte de direito administrativo, a parte de doutrina. Então, parabéns a todos vocês técnicos que realizaram essa prova. A prova, na passada de olhos, não estava fácil somente essa parte de direito constitucional, no primeiro momento, que foi a parte que eu analisei. Então, não fiquem magoados comigo quando eu digo que a prova estava fácil, porque ela estava fácil dentro desse meu contexto que eu analisei as nossas questões da nossa matéria, certo? Então, vamos sempre puxar o lado, assim, da humildade. E é importante eu falar isso, porque senão alguém pensa assim: o professor achou super fácil, vou encher a nossa aguinha aqui, o professor achou super fácil a prova e eu achei difícil, eu acho que a vida de concurseiro não é para mim. Não vai por esse lado, não viaja na maionese. Eu só quero que você entenda que a prova é acessível. É acessível com o nosso curso. É que às vezes tem gente que faz o seguinte, ó. Tá muito na moda agora aqueles cursos que fazem assim: no meu curso é um curso intensivão com o que mais cai na prova. Daí o professor só dá o resumo do que o que mais cai. Daí aparece aquele artigo 39, parágrafo 9º, por exemplo, que quase nunca cai, e daí a pessoa pensa que não estudou direito, porque os cursos não são completos, os cursos não vencem todo o edital, as pessoas não gritam para vocês todos os artigos da Constituição como eu faço. Daí o concurseiro pode achar que não tem condição de passar, desiste de ser concurseiro e vai fazer uma outra coisa, quando na verdade o seu companheiro em busca da aprovação estava equivocado. Então, por isso que eu gosto de fazer essas correções, por todos os motivos que vocês já sabem, mas também para mostrar para vocês que aqui nós temos o curso completaço, que nós entregamos todo o conteúdo para você passear por essas questões. E alguns alunos falam: professor, eu vou te dizer uma coisa, tu tinha que dar as outras matérias, lecionar as outras matérias. E o que eu sempre falo, gente? Eu não consigo, porque só para atualizar, imagina, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, toda a CLT, Constituição Federal, Direito Eleitoral, todas as legislações institucionais, por exemplo, para o MPU, no nosso curso a gente tem a Lei Complementar 75/93, que é a lei orgânica do Ministério Público. Então não é fácil, é muito conteúdo. Se eu for colocar na minha grade de professor mais direito administrativo, mais processo civil, eu vou
ficar bem doidinho. E outra, eu sempre digo, quem dá tudo acaba não dando nada, acaba não dando qualidade nas matérias que leciona. Então a gente tem que ser humilde. Bom, mas agora eu estou com a prova de analista na mão aqui, ó, e a prova de analista eu tenho umas anotações aqui. Eu estava anotando os telefones aqui, ó, pessoal, anota o meu telefone, anota só um pouquinho, eu só tenho a prova de analista, tá? Mas no restante a prova, ó, não tem nada de anotação, certo? Foi só na capa mesmo que eu anotei. Mas enfim, deixa eu trocar aqui, colocar na tela agora a prova de analista. Cadê a prova de analista? Analista judiciário, área administrativa. Não, mas eu quero analista judiciário, área judiciária. Peraí, deixa eu abrir aqui. Faço isso ao vivo agora. Cadê o analista judiciário da área administrativa? Não, eu quero judiciária, psicologia, oficial de justiça, trabalhador federal. Tá aqui, ó, analista judiciário, área judiciária tipo 1. Tô abrindo aqui, deixa eu só dar um zoomzinho para ela ficar um pouco maior. Agora vamos ver como é que fica na tela aí. Analista judiciário, área judiciária, ó, já posso botar para vocês. Aí a prova do tipo branca, o turno foi manhã, tá? E eu vou folhear aqui para não ficar dando uma dor de cabeça para vocês. Eu vou procurar aonde que estão as nossas questões de direito constitucional. Estamos com o tempo de gravação em 36 minutos e 10 segundos. Então eu vou botar nos comentários aqui embaixo a partir de que momento nós começamos a correção das provas de analista da área judiciária. Conhecimentos específicos, começou na questão 41 também. Questão 41 está falando dos conhecimentos específicos. Então, vamos só ver se essa prova seguiu a questão de técnico, iniciando com o português. Está aqui, ó. Geralmente de 15 a 20 questões de português. Depois o raciocínio lógico e matemático. As noções de sustentabilidade. Noções de direitos humanos e acessibilidade. Daí começou aqui, ó, questão 41, conhecimentos específicos. Opa, deixa eu centralizá-la direitinho. Tá toda na tela. Então, olha só. Os juízes federais João, Pedro e Maria, após livre distribuição, receberam para processo e julgamento ações que tinham por objeto a interpretação do mesmo dispositivo constitucional. João entende que o dispositivo constitucional tem um sentido imanente a ser descoberto pelo intérprete. Pedro, por sua vez, defende que o sentido da norma constitucional pode apresentar variações conforme as modificações do ambiente em que se projetará. Maria, por fim, sustenta que a norma constitucional apresenta uma relação de sobreposição com o dispositivo constitucional que está embasada. À luz das teorias da interpretação, é correto afirmar, em relação a esses entendimentos, que... teorias da interpretação. Gente, eu nunca gravei essa aula aqui no Concurseiro 1, porque em nenhum edital dos nossos cursos foi solicitado esse conteúdo. A gente tem a parte das eficácia das normas constitucionais, a gente tem a aula que fala da classificação das constituições, mas as teorias da interpretação, a hermenêutica constitucional, nós não temos. E agora? Deixa eu ver as alternativas, vou tentar chutar, mas eu reconheço que faz tempo que eu não estudo isso. O de Maria se harmoniza com a tópica pura. Putz, não vou lembrar disso aqui. A de João se ajusta à mutação constitucional. Não sei. A de Pedro é refratário à metódica estruturante. Isso aqui parece até meio contraditório. Os de João e Maria se harmonizam com o originalismo. Talvez. João e Pedro são influenciados pelo pensamento problemático. Gente, olha só. Não sei a resposta dessa questão aqui. De repente vocês podem colocar num comentário para ajudar a galera, tá? Mas eu sempre falei para vocês, a gente tem que ser humilde e não se meter onde a gente não domina. E faz muito tempo que eu não estudo isso aqui, porque não apareceu em nenhum edital específico e eu não tive curso para o TRF1, né? Então não vou lembrar aqui para nem chutar essa questão 41. Paciência, não tenho o que fazer. Não tem que fazer. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu nem vi o edital desse TRF1. Eu só peguei, imprimi as provas e vim aqui fazer junto com vocês. Então, dentro do edital deve ter alguma coisa do tipo assim, ó, teorias de interpretação constitucional ou hermenêutica constitucional. Então, se nós tivéssemos o curso, eu teria preparado um resumo, um material, uma aula top para nós tratarmos esse assunto, mas eu não fiz esse curso para o TRF1, porque nós já tínhamos cursos demais aqui
no nosso site. Então, eu não sei a resposta dessa questão 41, vou pedir desculpa para vocês. Agora, pelo menos, vocês vão ter a certeza de que eu venho para cá sem anotação, né? E pode acontecer, gente. É uma questão que eu não sei a resposta. E eu jamais vou tentar chutar ou tentar enganar vocês ou tentar editar o vídeo ou coisa parecida. Não sei essa resposta. Eu não lembro de todas essas teorias e não vou nem raciocinar com base nisso aqui, porque faz muito tempo que eu não estudo essa hermenêutica aqui, certo? Então, bora para a próxima questão. A questão 42 é de condicional. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver se ela está centralizada. Não, passei demais. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, eu estou com a letra D coberta. Quando eu for ler a letra D, eu movimento um pouquinho para cima a imagem, certo? Então, lá vou eu. No território do município Alfa, os órgãos competentes do Poder Executivo adotaram diversas medidas para minimizar os efeitos de uma tempestade que ocorrerá nos próximos dias com o risco iminente de causar uma enchente, conforme fora detectado pelos órgãos técnicos competentes. Entre as medidas adotadas está a ocupação temporária de um dos imóveis de Maria, sem a sua autorização prévia, para ali estruturar uma base de operações. E resignada com o teor dessa medida, Maria consulta um especialista em relação à sua conformidade constitucional, sendo corretamente esclarecido que o que eles vão cobrar aqui? Provavelmente é o artigo 5º, inciso 24, 25, que fala ali sobre a utilização dos imóveis particulares, né? No caso, de repente, de alguma situação de iminente perigo público, sempre considerando, né, que ela vai ter a indenização ulterior, ou seja, depois da utilização do imóvel, Maria poderá ter a sua indenização pela utilização do imóvel. Então, eu creio que será artigo 5º, inciso 25, mas eu não li as alternativas ainda. Vamos dar uma olhada nessas alternativas. Letra A. A situação se configura uma desapropriação indireta, de modo que Maria deve postular judicialmente a respectiva indenização. Não precisa não é indireta, ela é uma desapropriação direta pelo poder público e ela não vai precisar necessariamente postular judicialmente, porque de repente o poder público vai, de maneira administrativa, realizar essa indenização. Então, a letra A está muito ruim, eu não vou marcar a letra A. Ela não está de acordo com o inciso 24 e 25 que fala lá da utilização dos bens particulares, né? Mais especificamente, o que fala da indenização ulterior, ou seja, indenização depois da utilização, é o inciso 25 do artigo 5º, tá? Então, a letra A não está legal. Deixa eu ver a letra B. A ausência de prévia autorização judicial, de modo a emitir o município Alfa na posse do imóvel de Maria, evidencia a ilicitude da ocupação. Não, o poder público não pode ficar dependente de decisão judicial para a utilização do imóvel. Não pode. Imagine que nós temos um local que está sendo atingido por uma enchente, como aconteceu aqui no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. E a minha casa é a única casa que dá acesso para salvar uma população que está flagelada, está morrendo afogada ou coisa parecida. Então o poder público vem, pode até derrubar a minha casa, passar com as máquinas, com os barcos, com os helicópteros e salvar a população. E depois, se for o caso, vai me dar essa indenização, tá? Então o poder público não precisa de autorização judicial para utilizar o meu imóvel nesse caso. Então a letra B está errada. Letra C, deixa eu só ver se eu não estou... tá do outro lado, eu não preciso nem movimentar mais a prova, já dá para ver todas as alternativas. Letra C. A ocupação, independente de justa e prévia indenização em dinheiro, foi lícita, mas deve ser assegurada a Maria a indenização posterior caso haja dano. Essa aqui é uma boa alternativa, ele tá meio misturando ali o artigo 5º, inciso 24, né, que fala daquela justa e prévia indenização em dinheiro, no caso da desapropriação por interesse público, interesse social, com o inciso 25, que fala da indenização posterior, ou seja, a indenização ulterior. O teor do inciso 25 é indenização ulterior, e tem como sinônimo indenização posterior. Então, eu creio que essa será a nossa resposta certa. Mas eu não vou marcar correndo, eu vou ver as demais alternativas, vai que caiba algum recurso, né? Então, vamos ver a letra D. A ocupação somente seria lícita se tivesse sido antecedida de depósito administrativo. Não existe isso. A indenização é posterior. E letra E, a ocupação é legítima, não havendo que se falar em indenização por eventuais danos em razão da preeminência do interesse público sobre o particular, ao que se soma o dever de solidariedade social. Não.
Bobagem essa, porque nós temos a indenização posterior, sim. Imagina que eu sou uma pessoa muito rica e daí eu vejo que destruíram a casa de uma senhora idosa, o único lar dela, para salvar minha vida. O mínimo que, em tese, eu teria que fazer é ir lá e comprar, fazer uma casa nova para ela, né? Agora, imagina o Estado como um todo, juntando todos os nossos impostos, que são pesadíssimos. É óbvio que se uma pessoa de forma solitária tiver esse prejuízo para salvar vidas, por exemplo, então o Estado como um todo vai ter o dever aí de fazer essa indenização posterior. Então a letra E ficou errada. E na questão 42 eu só posso marcar a letra C mesmo, né? Estou tentando classificar essa questão, uma questão relativamente fácil. Com o simples teor do artigo 5º inciso 25, nós já mataríamos essa. Então, tá tranquila. Foi uma questão um pouco mais complexa, sem cópia de artigo, uma questão em nível de analista, contando uma historinha mais complexa, elevando um pouco o grau de dificuldade com relação à prova de técnico, mas por enquanto uma questão bem acessível, bem tranquila. Vamos ver a questão 43 agora. Foi demais, deixa eu puxá-la um pouquinho para baixo. Deixa eu ver se ela ficou bem centralizada. Faltou só um pouquinho, deixa eu ver se ela ficou boa agora. Foi muito cabeção. Tá, ficou só... A letra E tá cortando bem pouquinho ali embaixo, mas dá para ler toda a questão 43 agora na tela. Olha só. Marquei o enunciado. O governador do estado Alfa, por discordar de forma veemente de determinada política nacional delineada pela União na Lei Y, decorrente do exercício da competência legislativa privativa desse ente federativo, editou o Decreto X. O decreto determinou que as estruturas da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado Alfa não observassem os termos da Lei Y, em razão de sua manifesta inconstitucionalidade. Como o decreto número X vinha sendo cumprido, a assessoria do presidente da República foi instada a analisar a possibilidade de ser decretada a intervenção da União no Estado Alfa, tendo concluído corretamente que... O que eles vão cobrar aqui? Será que é o artigo 36 que fala da intervenção? Não sei. Vamos ver. Letra A. A hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas sim o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade da Lei Y. Não, mas pode ter uma intervenção aqui, porque deixa eu ver. O governador do estado do Alfa discorda da Lei Y, que é uma lei da União. Editou um decreto X, portanto, nós temos uma lei federal não cumprindo uma lei da União. Como que vai funcionar na prática, tá? Quando isso acontece, nós vamos ter aí a União solicitando ao Supremo Tribunal Federal, né, essa intervenção. Daí o Supremo Tribunal Federal precisa deferir essa representação interventiva para que a União intervenha lá no Estado e faça aplicar a lei federal. Tá? Então, eu preciso necessariamente passar pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 36, inciso 3º, se eu não me engano, que fala explicitamente ali do Supremo Tribunal Federal. Tá? Quando fala nessas questões de lei, né, como o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, então, nessa manifestação de lei, ele precisa ser provocado. Então, essa letra A aqui não está certa, porque está dizendo que não enseja de jeito nenhum cabimento da intervenção, mas pode ter intervenção, sim, por meio do Supremo Tribunal Federal, auxiliando aí nessa representação interventiva. Mas vamos ver a letra B. A hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas sim o ajuizamento de ação de inconstitucionalidade do decreto X. Não pode ser o decreto X inconstitucional, porque ele está contrariando, no primeiro momento, a lei, né? Então, nesse momento, não é isso que eu vou marcar. Deixa eu ver a letra C. A hipótese é de decretação da intervenção voluntária, cabendo ao Congresso Nacional analisar o decreto da intervenção a posteriori. Não. A decretação vai estar condicionada ao deferimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma representação interventiva. Então, a letra C está errada. Deixa eu ver a letra D. A decretação da intervenção está condicionada ao provimento de representação interventiva a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa letra D aqui está certa. Essa aqui que está de acordo com o artigo 36, inciso 3. Lendo a letra A, letra B, letra C, o meu cérebro fazia cara feia de nojinha, assim, isso aí está errado. Mas a letra D, parece que o Espírito Santo incorporou aqui e mostrou o caminho da assertividade dessa questão para marcarmos a resposta certa. Vamos ver o que fala a letra E.
a hipótese não enseja o cabimento da intervenção. Bobagem. Deixa eu ver. A letra A fala não enseja, a letra B fala não enseja, a letra E fala que não enseja. A gente fica louco para marcar que não enseja, né? Mas enseja sim. E a resposta certa da questão 43 só pode ser a letra D, de demais de certa, que é a única que está conforme aí o artigo 36, inciso 3 da Constituição. Muitos de vocês que estão me ouvindo vão fazer a prova da Justiça Eleitoral. Então, na prova de técnico e de analista da área administrativa, o capítulo da intervenção não cai, mas cai para os analistas da área judiciária. Então, se você está acompanhando esse vídeo e utilizando ele para treinar, que também pode ser um motivo de você estar acompanhando, dando aquele like aqui no vídeo, você já sabe que no nosso canal nós temos aí mais de 1000 questões corrigidas aqui comigo, então temos que nos atentar para sempre verificar questões de acordo com o nosso edital, né? Então, já saibam que para analista administrativo e para técnico, a parte da intervenção não está prevista no edital do TSE. Vamos para a questão 44 agora. Deixa eu ver se ela está bem centralizadinha. Bom, quando eu for ler a letra D, eu boto um pouquinho para cima, tá? Lá vou eu. Peraí, deixa eu só tomar um golinho d'água. Ixi, acabou minha água. Peraí que eu tenho a minha garrafinha d'água aqui. Deixa eu encher a minha xícara. Senão a gente fica falando e fica fazendo assim, né? Então, lá vou eu. Questão 44 agora. Determinado contribuinte do imposto sobre produtos industrializados tomou conhecimento pelos meios de comunicação social de que o presidente da República entendia que a alíquota do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre certos produtos seria aumentada. Preocupado com o teor da notícia, já que o aumento da alíquota impactaria diretamente no custo final da sua produção, o contribuinte consultou um especialista em relação à implementação dessa medida, sendo-lhe corretamente informado que, letra A, é necessária a edição de lei ordinária. Tá, peraí, deixa eu pensar. Essa questão aqui, ela tá lá pelo artigo 150 da Constituição e, portanto, está fora da maioria dos editais aí de concursos públicos. Eu estou pensando dentro do nosso site do Concurseiro On, o único edital que cobra esse conteúdo do artigo 150 da Constituição é o edital de analista da área judiciária do TRT 20, né? Sergipe. Se você tem um curso de analista da área judiciária do TRT 20, daí você tem essa aula do artigo 150. Mas na grande maioria dos editais não aparece esse conteúdo, tá? E não é necessária edição de medida de lei ordinária, não. Pode ser por meio de decreto, né? Desde que seja observado ali o princípio da anterioridade, no 90º, por exemplo. Então, a letra A eu não vou marcar. Deixa eu ver a letra B. Meu olho até já puxou, já viu que a letra C, a letra D e a letra E falam da anterioridade, mas eu não vou me antecipar, vamos por partes, né? Letra B fala que é necessária a edição de lei complementar, assim como não precisa ser lei ordinária, não precisa ser lei complementar também. Então, a letra A e a letra B são erradas. Deixa eu ver a letra C. A implementação da medida deve ser observado o princípio da anterioridade 90º. Sim, está lá no artigo 150, acho que é inciso 3, letra C, que fala os 90 dias, né? Então, essa letra C, em princípio, está certa, mas as outras letras também falam da anterioridade 90º. Vamos ver. A medida será implementada de imediato, não se aplicando o princípio da anterioridade. Não, imediato não. Então, a letra D facilitou a nossa vida, não vou marcar. E letra E, a medida pode ser implementada por decreto com observância dos princípios da anterioridade anual e da anterioridade 90º. Não, até pode ser por decreto, mas não precisa da anterioridade anual. É só da 90º. Então, a letra C vai ser a resposta dessa questão 44. Mas olha só, vou abrir meu coração. Essa aqui é difícil, né? É difícil. Por quê? Porque na grande maioria dos editais não aparecem esses artigos a partir ali do artigo 136, 137 até o 160 da Constituição. Não aparece essa parte aí de tributário e tudo mais. Só que nós estamos estudando ou estamos fazendo uma prova para o TRF, né, o Tribunal Regional Federal, e essa parte tributária, de direito tributário, é muito forte no TRF, tendo em vista a sua competência constitucional do artigo 108, 109 da Constituição. Então, por isso que eles puxaram aí para vocês, analistas da área judiciária, esse artigo 153. Mas é uma questão difícil porque é uma questão bastante rara, né? São poucas vezes que aparece esse artigo 150 na prova.
Mas, enfim, letra C será a nossa resposta certa. Deixa eu ver a questão 45 agora. Lá vou eu. João, cientista político, realizou ampla pesquisa a respeito do aumento do número de processos em tramitação nas instâncias ordinárias, que versam sobre a interpretação de determinado comando constitucional. Como o Supremo Tribunal Federal já tinha realizado a interpretação desse comando ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade de leis estaduais, João passou a sustentar que a edição de súmula vinculante, fixando a referida interpretação, seria um mecanismo útil para reduzir a referida litigiosidade. Ao fim de suas pesquisas, João concluiu corretamente em relação aos legitimados a requerer edição que... O que será que eles vão cobrar aqui? Será que eles vão cobrar a manha da Camila para nós acertarmos quem são os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade? Deixa eu ver. Letra A. Os órgãos jurisdicionais indicados em lei têm legitimidade. Que órgãos jurisdicionais? O que ele está falando? Para edição de súmula vinculante? Olha, eu me perdi aqui. Eu vou ler de novo. Porque lendo a letra A eu me perdi. A alternativa não tem nada a ver do que eu pensei na questão. Então vamos de novo, lendo a letra A, tá? João, cientista político, realizou uma ampla pesquisa a respeito do aumento do número de processos em tramitação nas instâncias ordinárias, que versam sobre a interpretação de determinado comando constitucional. Instância ordinária é a primeira instância, né? Como o Supremo Tribunal Federal já tinha realizado a interpretação desse comando ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade de leis estaduais, João passou a sustentar que a edição de súmula vinculante, fixando a referida interpretação, seria um mecanismo útil para reduzir a referida litigiosidade. Sim, a fixação de uma súmula vinculante é útil para diminuir a litigiosidade, porque vai diminuir o número de processos, em tese, né? Porque já sabem que não adianta eu ganhar na primeira instância, porque eu vou perder no tribunal. Mas, enfim, ao fim das suas pesquisas, João concluiu corretamente em relação aos legitimados a requerer a sua edição que os órgãos jurisdicionais indicados em lei têm legitimidade, tá? Mas que órgãos jurisdicionais indicados em lei, legitimidade para quê? Para requerer súmula vinculante? Eu não estou entendendo essa questão aqui. Deixa eu ver a letra B. Há uma relação de sobreposição com os legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade? Não tem sobreposição. Tem a manha da Camila lá, o presidente da República, a Câmara, o Procurador-Geral da República, tem todos os legitimados que nós estudamos para propor a ação direta de inconstitucionalidade, tem os legitimados universais, os legitimados especiais, mas eles não têm uma sobreposição. Inclusive, se um legitimado propor uma DIN, eu posso ter o outro legitimado propondo também. Então, essa letra B aqui eu não posso marcar. Deixa eu ver a letra C. Somente autoridades federais indicadas em lei, não autoridades subnacionais, têm legitimidade. Não, nós temos o governador do estado, por exemplo, podendo propor uma DIN. Então essa letra C está errada. Mas será que é a proposição de ADIM que eles estão falando? Não estou entendendo essa questão direito. Qualquer parte no processo e os que podem propor ação direta de inconstitucionalidade têm legitimidade. Mas que processo, criatura? Qualquer parte do processo, mas que processo? Processo em tramitação nas instâncias ordinárias tem legitimidade para propor a DIN? Não, essa letra D aqui não pode estar certa, está tudo errado. Letra E, o requerido de edição pela parte nos processos em curso exige o exaurimento das instâncias ordinárias. Não credo. Não tem isso também. Gente, essa 45 aqui eu não sei a resposta certa. O que ele está pensando? Será que eles estão pensando? Será que a questão está cobrando quem são os legitimados para propor uma edição de súmula vinculante, que seriam os mesmos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e as ADINs e a ADC? Se é isso que a FGV está querendo me dizer, daí eu vou ter que marcar a letra A. Só que os legitimados não estão em lei, estão na Constituição. A letra A fala, os órgãos jurisdicionais indicados em lei têm legitimidade. Não, os legitimados para propor a DIN e a ADC estão dispostos na Constituição. Só que daí eu leio a letra B está errada, a letra C está errada, a letra D está errada, a letra E está errada. Então tentaram fazer uma questão bem elaborada aqui, mas eu acho que meteram os pés pelas mãos aqui. Eu acho que nós estamos diante de uma questão que cabe recurso. Eu estou olhando ela impressa aqui, eu não entendi direito essa questão.
Os órgãos jurisdicionais indicados em lei têm legitimidade. Tá, mas que órgãos jurisdicionais? Indicados em lei para fazer o quê? Legitimidade para quê? Para propor uma DIN, para propor uma DC, para propor uma súmula vinculante? Não sei. Tá aqui uma questão que eu não sei a resposta certa, que eu não entendi. Mas pelo menos vocês sabem que eu estou sempre aqui com o coração aberto, sem qualquer anotação e sem qualquer preparo. Haveria de chegar um dia que nós chegaremos numa questão que a gente teria dificuldade. Eu não sei essa questão 45 aqui. Alguém me ajuda aí? Coloca no chat, coloca nos comentários para a gente saber a resposta certa dessa 45, porque realmente eu não sei. Eu marcaria a letra A por exclusão absoluta, mas nem a letra A eu entendi. Não entendi mesmo. Estou pensando aqui, a cabeça está saindo fumacinha. Enquanto a galera comenta, bora para 46. Deixa eu ver se ela aparece toda ou se eu preciso botar ela um pouquinho para cima ou para baixo na hora da leitura. Agora está aparecendo toda a 46. Em determinada região do país foi detectada uma grave instabilidade institucional decorrente de reiterados atos de desobediência a diversos segmentos orgânicos da área de segurança pública. Por tal razão, foram realizados debates no âmbito da Presidência da República, em relação à medida mais adequada possível de ser adotada, por meio da qual fosse possível restabelecer prontamente a ordem pública, inclusive com a imposição de restrições aos direitos fundamentais. Conclui-se corretamente que poderia ser decretado estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio ou intervenção federal, ou estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Bom, essa é uma questão que para a maioria de vocês vai ser um pouco complexa, porque de novo, estamos cobrando aqui a parte da intervenção, né? Mas eu acho que esse aqui, eu tenho que ir mais lá para o fim da Constituição, lá pelo artigo 136, 137, que estará falando lá do estado de defesa, estado de sítio. Então, é uma parte que não aparece em grande parte dos editais também. Mas, enfim, deixa eu retomar o raciocínio. Foi detectada uma grave instabilidade institucional. Tá, olha só. Instabilidade institucional é uma palavra-chave para estado de defesa. Simples assim. Instabilidade institucional é a palavra-chave para estado de defesa. Assim como direito líquido e certo é a palavra-chave para mandado de segurança, violação da liberdade de locomoção é a palavra-chave para habeas corpus, seus dados pessoais em base de dados é a palavra-chave para habeas data, ausência de norma regulamentadora é a palavra-chave para mandado de junção, instabilidade institucional é palavra-chave para estado de defesa. Isso está no artigo 136 da Constituição Federal. Então, essa questão 46 aqui, eu classifico ela como difícil, porque ela não cai toda hora nas provas, tá? Mas, lá na matéria específica, que eu acho que é só para os analistas, tem um curso aqui de analista que cai esse conteúdo, tá? Eu não vou lembrar agora qual que é, eu acho que é do TRT do Sergipe, tá? Mas eu não vou lembrar agora. E eu dei a dica, ó. Falou em estabilidade institucional e perguntou qual remédio constitucional, marca estado de defesa. Essa é a decoreba básica aí do artigo 136 da Constituição. Então, letra B será a resposta certa. Vamos ver a próxima questão, 8112. Tá, essa aqui já não é minha matéria, deixa eu ver, vamos folhear aqui. Administração pública, tá, vou olhar aqui na tela melhor, né, é mais rápido. Acabaram as questões de constitucional, basicamente foi o mesmo número das questões do técnico, né? Puxa, se eu soubesse que eram tão poucas questões de direito constitucional, geralmente são 10, 15, mas foram poucas questões de direito constitucional, se eu soubesse que eram tão poucas, eu teria impresso as outras provas, né, para a gente poder corrigir as provas das outras matérias, de repente de policial, de analista da área administrativa. E o que é a prova discursiva? Como a tecnologia pode ajudar o direito? Ah, legal essa questão. Bom, meus amigos, chegamos aqui então ao final de mais uma correção de prova. Eu fiquei um pouco frustrado com a correção, porque no fim eu poderia ter corrigido até mais questões, né, de mais provas, mas fico feliz que pelo menos aí juntos nós estamos verificando que nós não temos dificuldades para acertar as questões da prova da FGV, pelo menos no nosso conteúdo, pelo menos aqui na parte do nosso direito constitucional, certo? Então não fiquem com medo, não fechem as portas para a FGV, vai ter um concurso grande com milhares de oportunidades pelo Brasil, que é o Ministério Público da União, então vamos juntos, que certamente vocês estarão com a melhor companhia em busca da sua aprovação e estarão adubando o seu sucesso
estarão semeando a sua posse, estarão certamente plantando algo que estarão colhendo no futuro, porque o MPU será uma excelente oportunidade. De repente você não vai tão bem na prova, mas ficou em 150 lá na sua região. Quando menos espera, você será nomeado. E por fim, agora ao final, gostaria de pedir mais uma vez que você dê aquele like nesse vídeo, siga o nosso canal, compartilhe com os seus amigos aqui essas correções de prova, porque eu tenho certeza que nós entramos no lar das pessoas e ajudamos milhares e milhares de pessoas pelo Brasil a melhorar o seu método de estudo, a melhorar o seu raciocínio e certamente garantir a sua vaga no concurso dos seus sonhos, seja ele qual for, até porque as nossas lives ficam gravadas aqui, você pode assistir quantas vezes quiser, no momento que desejar. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!